Shalom Uvracha. Em nome do portal Kabbalah Torá, hoje abrimos um portal oculto no segredo do tzadik verdadeiro. Não um justo comum, mas aquele que sustenta mundos. Um tzadik não vive para si, ele respira pelo coletivo. O Zohar revela um mistério que separa dois caminhos espirituais. Dois homens justos, duas consciências opostas. Moshe e Noach, o segredo da intercessão. Moshe não aceita a própria salvação. Se o povo estiver condenado, Noach aceita sobreviver, mesmo com o mundo afundando. Aqui nasce uma pergunta cósmica. O que define um verdadeiro tzadik? Não é santidade isolada, é responsabilidade universal. Moshe entra no fogo do julgamento para apagar o decreto. Noach constrói proteção sem confrontar o decreto. O Zohar não critica ações externas. Ele revela intenções internas. Moshe diz: apaga-me, mekeni na misifrecha, apaga-me do teu livro. Isso não é desespero, é a anulação absoluta do ego. Ele se torna um canal sem identidade própria. Quando o eu desaparece, a misericórdia infinita se revela. Moshe acessa Rashamim Elionim, misericórdias supremas. Ele não pede, ele obriga a luz a descer, pois o tzadik verdadeiro alinha-se com a vontade mais alta, e quando isso acontece, o julgamento perde sustentação. O decreto não é quebrado, ele é dissolvido na raiz. Noach não sobe a esse nível, ele permanece na estrutura do mérito. Zechut Atzmit, mérito próprio. Mas o mundo não é salvo por mérito individual. O mundo é sustentado pela entrega total. Moshe entra no lugar chamado Mesirut Nefesh, entrega da alma. Ali não existe cálculo, nem autopreservação. Ali só existe verdade e unidade absoluta. Por isso está escrito: Salashti kidvaresha, perdoei segundo tua palavra. Não segundo o arrependimento do povo, mas segundo a palavra do tzadik. Isso revela algo assustador. O tzadik molda a realidade. A palavra dele sobe e reorganiza os mundos. Ele não muda apenas decretos. Ele redefine fluxos espirituais. Noach não ativou esse nível. Por isso as águas desceram. Mei Noach, águas de Noach, chamadas assim porque dependiam dele. Não por culpa simples, mas por ausência de ação espiritual. O silêncio do justo pode sustentar o julgamento. E aqui está um segredo profundo. Não agir também é uma ação. O tzadik verdadeiro não pode permanecer neutro, porque neutralidade alimenta o rigor. Moshe confronta o decreto. Noach aceita o decreto. Um transforma o destino, outro sobrevive ao destino. O Zohar está ensinando um código de responsabilidade cósmica. Cada alma elevada carrega mundos inteiros. E quando ela se cala, os mundos podem cair. Mas quando ela se entrega, os mundos são elevados. O tzadik negocia com o alto, não com palavras comuns, mas com essência, com verdade absoluta. Ele entra onde não há forma, onde tudo é raiz. E lá ele reescreve aquilo que parecia definitivo. Esse é o segredo oculto do tzadik que sustenta o mundo. Ele entra no lugar oculto, onde Din, julgamento, nasce. Ali o rigor ainda não desceu aos mundos inferiores. Moshe alcança a raiz do Din, antes que ele se vista de realidade. E ao tocar essa raiz, ele a adoça desde a origem. Isso se chama Antakat Hadinim Beshoresham, adoçar os julgamentos na raiz. Não é anular o julgamento, é transformá-lo em misericórdia, pois na raiz Din e Rashamim são um só, mas apenas o tzadik verdadeiro consegue acessar esse ponto, porque ele não busca benefício, ele busca alinhamento. Noach permanece abaixo, no nível da ação, Asiá, o mundo da execução, onde os decretos já estão formados. Ali já é tarde, para negociação essencial. Por isso ele constrói a arca Teiva, estrutura de proteção. Mas a arca salva indivíduos, não transforma o sistema.
Moshe não constrói a arca, ele reconstrói a realidade. Ele sobe ao nível de Atzilut, onde tudo ainda é unidade. Ali não existe separação entre o povo e o Criador. Por isso ele diz, em Ayin Metchenina, se não, apaga-me. Ele se inclui completamente no destino coletivo. Isso ativa um segredo profundo, Ervut, responsabilidade mútua. Quando um assume todos recebem misericórdia. O tzadik se torna o coração espiritual da geração. E o coração não escolhe qual parte do corpo salvar. Ele envia vida para todos igualmente. Noach protege seu próprio centro. Moshe expande o centro, e quando o centro se expande, a luz alcança tudo. O Zohar revela aqui um princípio perigoso, e quanto maior a alma, maior sua responsabilidade. Não existe neutralidade. Para quem vê a verdade, ver e não agir é permitir que o Din se concretize. Por isso, Mei Noach, águas de Noach, não porque ele causou, mas porque ele não elevou a ausência de elevação. E permite a descida do rigor. Moshe, ao contrário, interrompe o fluxo descendente. Ele cria uma ruptura na cadeia do Din. Isso só acontece porque ele entra em Bitul, anulação total, sem identidade própria. Quando o eu desaparece, o Ein Sof pode agir. Ein Sof, o infinito, sem limite, sem forma. O tzadik vira Kagale, aqui, recipiente puro, sem distorção. E então a luz desce sem resistência. Moshe não convence o Criador. Ele revela o desejo mais profundo do Criador, pois a vontade interior é temida de Hagamim, sempre misericórdia. Mas essa vontade precisa de um canal. O tzadik abre esse canal com sua entrega. Noach não abriu o canal. Ele construiu proteção. Proteção limita a luz. Canal revela a luz. Por isso a geração de Noach foi apagada. E a geração de Moshe foi sustentada. Mesmo após o pecado, mesmo após a queda, aqui está o segredo. Não é sobre não cair, é sobre quem te levanta. Após a queda, o tzadik verdadeiro não abandona o caído. Ele desce até ele e o eleva de dentro. Moshe desce ao pecado do povo sem ser afetado por ele. Isso exige pureza absoluta e conexão inquebrável. Ele entra no caos e revela ordem. Ele entra no erro e revela verdade. Noach se separa do caos. Moshe transforma o caos, e isso define tudo no caminho espiritual. Fugir ou transformar, proteger ou elevar. Agora o segredo se aprofunda. No fluxo entre os mundos, tudo começa em Zeir Anpin, o canal das emoções divinas. Zeir Anpin organiza o fluxo entre julgamento e misericórdia, mas esse fluxo não é automático. Ele depende de despertar. Esse despertar vem do tzadik. Quando ele fala com verdade, a fala do tzadik não é som. Essa é a estrutura espiritual. Dibur Elion, fala superior. Cada palavra verdadeira abre um canal nos mundos. Moshe não apenas suplica, ele reorganiza Zeir Anpin. Ele desperta Hashamim, misericórdia ativa. E essa misericórdia desce até Malchut. Malchut, receptáculo final, onde tudo se manifesta. Quando Malchut recebe Din, o mundo sente julgamento. Quando recebe Hashamim, o mundo respira alívio. Moshe eleva Malchut ao nível de sua raiz. Ele reconecta Malchut com Zeir Anpin em harmonia. Isso se chama Ishud, unificação. Ishud entre Zeir Anpin e Malchut. Restaura o fluxo da vida. Noach não fez Ishud. Ele apenas se isolou. Sem Yishud, o fluxo permanece quebrado, e quando o fluxo quebra, o julgamento domina. O tzadik verdadeiro reconstrói o fluxo. Ele une aquilo que foi separado. Esse é o trabalho oculto de quem sustenta o mundo. Agora surge um segredo mais profundo. A Shekinah em exílio. Shekinah, presença divina, que habita nos mundos inferiores. Quando há pecado coletivo, a Shekinah desce com o povo. Ela entra no ocultamento, junto com a criação. Moshe sente esse exílio como dor própria.
Ele não vê apenas pessoas sofrendo. Ele vê a Shekhinah caída, e isso é insuportável para uma alma elevada. Por isso, ele não negocia apenas pelo povo. Ele negocia pela própria presença divina. Gulat HaShekhinah, redenção da presença divina. Quando o tzadik age, ele eleva a Shekhinah, e quando a Shekhinah sobe, o mundo inteiro se eleva. Noach não acessa esse nível. Ele não percebe o exílio da Shekhinah. Ele responde à realidade visível, não à raiz invisível. Moshe vê a raiz e atua nela. Isso muda tudo. No resultado final, agora compreenda algo ainda mais profundo. A fala cria realidade. Dibur Borei Olamot. A fala cria mundos. Quando Moshe diz, Salashti Kidvaresha, perdoei segundo tua palavra, isso revela um segredo extremo. A palavra do tzadik se torna causa, não apenas pedido, mas origem do resultado. O Criador revela aquilo que o tzadik despertou. Isso não é poder humano, é alinhamento absoluto. Quando não há ego, a fala é pura. E quando a fala é pura, ela cria sem distorção. Noach não usou a fala como recipiente do Criador. Ele não ativou o poder da palavra. Por isso, o mundo não foi recriado, apenas reiniciado. Mas reiniciar não é tikkun, correção verdadeira. Tikkun exige transformação. Na raiz espiritual, Moshe faz tikkun. Noach preserva continuidade. Isso define dois caminhos na espiritualidade. Caminho da preservação, ou caminho da transformação. O Zohar nos empurra para o segundo, pois o objetivo não é sobreviver. É revelar a luz. Agora o segredo se aproxima de você, que escuta. Cada alma possui um ponto de tzadik, Nekudah Penimit, ponto interno. Esse ponto sente o coletivo, mesmo sem perceber. Quando você ignora o outro, esse ponto se oculta. Quando você se responsabiliza, esse ponto desperta. E quando ele desperta, você começa a influenciar realidades, mesmo sem palavras. Mesmo sem saber, o mundo responde ao nível da sua consciência. Se você vive como Noach, você se protege. Se você vive como Moshe, você transforma. E essa escolha acontece todos os dias. Em cada pensamento, em cada reação, o tzadik não nasce pronto. Ele se constrói na entrega, e cada pequena entrega abre um canal. E cada canal aberto traz mais luz ao mundo. E ainda há mais profundo do que foi revelado, pois a redenção não é apenas futura, ela pulsa no agora. Cada rega katan, instante pequeno, carrega um portal que pode ser aberto. O tempo não é contínuo. Ele é composto de oportunidades, e cada oportunidade espera uma consciência elevada. O tzadik não vive no automático, ele vive desperto. Ele percebe fissuras no mundo, onde a luz pode entrar, e ele age ali, com precisão espiritual. Você também recebe esses momentos, todos os dias, mas eles passam despercebidos. Quando a mente está adormecida, despertar não é saber mais, é perceber mais. É sentir o peso de uma ação e a leveza de uma escolha correta. O mundo inteiro está sendo julgado a cada instante, mas também está sendo recriado a cada instante. E entre julgamento e recriação existe uma ponte. Essa ponte é a consciência que escolhe elevar. Moshe vive nessa ponte. Noach vive fora dela. Agora, o convite se torna mais profundo. Não apenas agir, mas sustentar estado. Consciência contínua. Da'at Elyon. Consciência superior, onde não há separação entre espiritual e material. Tudo é serviço. Tudo é oportunidade. Comer, falar, pensar, tudo pode elevar ou obscurecer. Quando você entende isso, a vida muda de forma radical. Nada é pequeno, nada é irrelevante. Tudo participa do fluxo de Tikven, Tikkun, correção.
e você deixa de ser espectador e se torna participante. Esse é o salto que o Zohar exige. Não informação, mas transformação. Agora escute isso profundamente. Sem pressa. O mundo não está esperando líderes, está esperando consciências. Consciências que não fogem. Consciências que sustentam. Consciências que, como Moshe, não aceitam separação, mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Porque a verdadeira conexão exige entrega, e a entrega revela o infinito dentro do finito. Esse é o segredo final, que poucos acessam. O tzadik não muda o mundo. Sozinho, ele desperta outros para fazer o mesmo. E quando muitos despertam, o mundo muda inevitavelmente. Agora isso está em suas mãos. Não como peso, mas como privilégio. Participar da elevação, da criação, revelar luz, onde antes havia ocultamento, e caminhar com propósito real. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma centelha em você que reconheceu essa verdade. Proteja essa centelha, alimente essa centelha e transforme ela em chama constante para que sua vida não seja apenas existência, mas revelação. Shalom Uvrachá, que a luz acompanhe cada passo. Portal Kabbalah Torá, abrindo caminhos ocultos para a alma